A Bíblia diz no livro de Ezequiel, no capítulo 44, nos versículos de 1 a 31. Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário, que dá para o leste e que estava fechado. Bom, que homem! Como nós estamos seguindo os destaques que o meu pai fez na sua Bíblia resgatada, se tu não sabe, eu te convido a assistir um vídeo chamado Honra Teu Pai, que foi um vídeo no início de janeiro, tá? Onde eu conto a experiência, o que aconteceu com a Bíblia do pai e por que neste ano nós iríamos seguir o estudo do Gênesis ao Apocalipse, mas de acordo com os destaques que o pai fez na sua Bíblia. Ele sublinhava, ele enlaçava, ele anotava, ele desenhava, enfim. E são esses destaques que a gente está seguindo. Então, o vídeo de ontem foi sobre o capítulo 36. E hoje é o capítulo 44. A gente deu um baita de um pulo. Na verdade, o pai não fez destaques nos outros. Então, por isso que a gente está no 44. Mas tu lê a tua Bíblia, tu faz teu estudo, tu segue, né? E aí eu vou te explicar quem é esse. Então, o homem me fez voltar para o portão. O que acontece? Em Ezequiel, capítulo 40, ele recebe mais uma visitação de Deus. Ele é arrebatado no espírito, tem uma visão celestial. Ele tem a visão do templo. Ele é transportado para Jerusalém. E este homem, eu tenho explicado para vocês, quando tu tem uma visão, uma visitação, algo divino, transcendental, sobrenatural, te faltam argumentos, recursos, como descrever o que tu tá vendo, o que tu tá vivendo. Então, o que tu faz? Tu usa algo do cotidiano, algo que tu conhece. Então, o que a gente acredita? Que não era um homem, não era um ser humano, era um anjo, era um ser celestial, mas com uma aparência humana e que tinha também um brilho, resplandecente de bronze. Então, quando Ezequiel foi transportado para Jerusalém, este homem, este anjo, esse ser celestial o levou. E é isso que ele está falando, ó. Então eu vou repetir. Então o homem me fez voltar para o portão exterior do santuário que dá para o leste, que estava fechado. Por quê? Porque desde o capítulo 40, Ezequiel está tendo visões, está lhe sendo apresentado o novo templo. Como que vai ser o templo? A planta do novo templo, do segundo templo. Porque o primeiro, aquele que foi construído por Salomão, que Davi reuniu todo o recurso, foi destruído pela Babilônia. Então, já se passaram muitos anos, muitas décadas, muito tempo, e Deus já está preparando o povo para voltar, que foi o que a gente estudou no outro capítulo. E Deus vai reedificar o templo, mas vai ser do jeito que ele quer. E ele está mostrando para Ezequiel isso, certo? Então tá. 2. E o Senhor me disse: este portão permanecerá fechado, não deverá ser aberto. Ninguém entrará por ele, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ele. Por isso permanecerá fechado. Esse versículo é maravilhoso,
Por quê? Porque tem gente que duvida da Bíblia, tem gente que duvida da palavra de Deus, tem gente que acha que isso tudo não faz sentido nenhum. Que história é essa de ler Bíblia de Deus, de Jesus, de Espírito Santo, de acreditar que ele vai voltar, que tu vai morar no céu? Enfim, tá aqui, ó. Essa profecia até os dias de hoje. Tem um portão que é uma porta que está fechada e não foi fechada porque as pessoas quiseram que essa profecia se cumprisse. Não. Um líder, eu não sei se eu posso falar porque tem muitas coisas que não dá para ser falado aqui, mas tu dá um Google, tá? Que tu vai entender direitinho. Essa porta, esse portão, tá fechado até hoje. E para que não se cumprisse, vamos dizer assim, foi colocado um cemitério entre a porta. Porque o que acontece? A gente está estudando a reconstrução ou a reedificação do segundo templo. Mas nós já sabemos o fim da história. Nós sabemos que esse segundo templo também foi destruído. E aí o que aconteceu? Sobraram ruínas em Jerusalém, em Israel até hoje. E esta porta, este portão que teria que ficar fechado, ó, que permaneceria fechado, continua fechado. E uma forma de impedir que alguém o abrisse seria colocar um cemitério. E foi colocado um cemitério porque o povo de Deus, o judeu, o rabino, o sacerdote, ele não pisa em cemitério, em cadáver, porque ficaria impuro. Bom, não vou explicar tudo agora, mas só pesquisa, tá? Só pesquisa que tu vai saber que isso que eu tô falando em 2024 ainda acontece, existe, tá? 3. Quanto ao príncipe, ele se assentará ali por ser príncipe, para comer o pão diante do Senhor. Entrará pelo vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Então aqui está falando que quem que vai passar por essa porta? O príncipe, o Messias, o Senhor Jesus, né? E sim, nós sabemos também que para o judeu é uma outra interpretação, né? Nós sabemos que os reis pecaram tanto, falharam tanto com Deus, que agora Deus não fala rei, Deus fala príncipe. Então, nós sabemos que os líderes que foram escolhidos depois, eles já não tinham mais aquele poder, aquela autoridade como era antes. É como se Deus tivesse destituído. E é a partir deste capítulo que começa a ser usada esse título príncipe e não rei. Mas nós que estamos estudando, tinha, né? Rei antes. Agora tu pode ver. Quanto ao príncipe, o que é o príncipe? É o líder espiritual, é o líder da nação, é o líder político, é o líder militar, é o líder de toda... Assim, é o que manda. Mas agora ele não tem mais nome de rei, ele está tendo o nome de príncipe. 4. Depois o homem me levou para a frente do templo, passando pelo portão do norte. Olhei e eis que a glória do Senhor enchia a casa do Senhor. Então caí com o rosto em terra. Gente, agora eu fiquei meio assim, parece que eu não quis falar, mas é que tem alguns temas que são considerados delicados pelo YouTube. Então, quando a gente fala de algum povo, de alguma nação que existe atualmente, isso pode complicar, tá? Mas pesquisa a porta fechada ou a porta dourada do templo ou o portão, tá? Pesquisa que tu vai ver que tem vídeo, que tem fotos, que tem profecia, que tem toda a história, tá bom? Mas esse não é o assunto do vídeo, né? O assunto do vídeo é a visão
que Deus permitiu que Ezequiel tivesse do templo, tá? O 4. Então, o que acontece aqui? A glória do Senhor enche a casa de Deus, enche a casa, enche o santuário, enche. Vai haver um renovo. Voltou, sabe? Vocês vão ter uma chance, uma segunda chance. 5. Eu, Senhor, me disse, filho do homem, preste atenção, veja com os próprios olhos e ouça com os próprios ouvidos tudo o que eu lhe disser a respeito de todas as determinações da casa do Senhor e de todas as suas leis. Preste atenção na entrada do templo e em todas as saídas do santuário. Então aqui me chama atenção porque ele fala olhos e ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça. Né? Que os nossos olhos estejam abertos. Por quê? Porque vai ocorrer algo muito especial. Deus vai recomeçar, vai ocorrer um recomeço. E o recomeço sempre começa pelas coisas espirituais, pelo templo, pelo santuário, pela casa de Deus. Então, por isso que a glória de Deus encheu a casa. E é uma experiência pessoal. Tu não pode transferir, tu tem que viver. Então são os teus olhos que vão ver, são os teus ouvidos que vão ouvir. Quer dizer, é pessoal. 6. Diga aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, basta de todas essas suas abominações, ó casa de Israel, porque vocês levaram estrangeiros incircuncisos de coração e incircuncisos de carne para estarem em meu santuário e profaná-lo, a saber, o meu templo, quando oferecem o meu pão, a gordura e o sangue. Vocês quebraram a minha aliança, fazendo todas essas abominações. Vocês não cumpriram as prescrições a respeito das minhas coisas sagradas, mas constituíram estrangeiros para executarem o serviço no meu santuário, em lugar de vocês. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. O que Deus está falando aqui? Que para entrar na casa do Pai, tu tem que ser filho. Tu tem que ser filha. Nenhum incircunciso. Nenhum estrangeiro. Tu tem que te converter. Tu tem que te arrepender. Tu tem que nascer de novo. Tu tem que ser nova criatura. Tu tem que receber o Senhor Jesus no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Aí tu vai ser um filho e uma filha. Isso que significa, isso que simboliza que para entrar na casa do Pai, tu tem que ser filho do Pai. 10. Os levitas, porém, que se afastaram de mim quando Israel se desviou, que se desviaram de mim para ir atrás dos seus ídolos, levarão sobre si a sua iniquidade. Aqui começa os puxões de orelha. Os levitas eram separados para cuidar do santuário. E eles eram da tribo de Levi. E tem vídeo no canal, inclusive é um dos vídeos em alta sobre Finéias, Eleazar, Arão. Então o que acontece? A tribo de Levi era uma tribo muito especial. Mas o que aconteceu? O que a gente está vendo, estudando em Isaías, Jeremias e Ezequiel? De que os levitas pecaram, se afastaram de Deus, se desviaram de Deus. Dá para acreditar? Foram atrás dos ídolos, de abominações. Então, como os levitas se desviaram, andaram errado, longe de Deus, eles foram punidos, eles foram castigados, certo? O que vai acontecer com os levitas?
Contudo, eles poderão servir no meu santuário como guardas dos portões e ministros do templo. Eles matarão os animais do holocausto e do sacrifício para o povo, e estarão diante do povo para o servir. Então, os levitas caíram, entre aspas, da sua graça, da sua honra, da sua autoridade, da sua proeminência no sacerdócio. E serão guardas, porteiros, atendentes, e vão servir, vão trabalhar naquilo que for necessário no templo. 12. Mas, porque serviram o povo na presença dos seus ídolos e puseram diante da casa de Israel um tropeço que os levou a cair em iniquidade, por isso julguei a respeito deles. Diz o Senhor Deus, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se aproximarão de mim para me servirem no sacerdócio, nem se aproximarão de nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo, de todo o serviço e de tudo que tiver de ser feito nele. Aqui está a explicação. Como eles não foram fiéis, como eles não foram santos, eles não terão direito de lidar com as coisas santas. Eles decaíram do posto. Eles não foram demitidos com justa causa, mas foram rebaixados. Dá para entender? Isso que aconteceu com os levitas. Então, eles vão ser encarregados de todo o serviço, mas não no altar. Não mais no altar. Lembra da arca? O templo? Os levitas tinham todo este poder, toda esta honra, toda essa autoridade. Mas eles serviram a ídolos e fizeram o povo servir a ídolos. Eles pecaram e fizeram o povo pecar. Então, o que Deus fez? Deus não permite mais que eles sejam santos, dignos de oferecer no lugar santíssimo, no lugar santo, lidar com as coisas santas e sagradas do templo, no e do altar. 15. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se desviaram de mim, eles se aproximarão de mim para me servirem, e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Deus. Então, o que aconteceu aqui? Eu tenho que parar nesse 15, depois a gente segue lendo. Os filhos de Zadok. Quem é Zadok? A palavra Zadok, o nome Zadok, significa justo. Então, os filhos do justo, os filhos da justiça, os filhos do juízo, daquele que faz o que é certo. Zadok vem da linhagem da descendência de Arão, de Eleazar, de Finéias. Ele sucedeu Abiatar, que era um sacerdote muito fiel a Davi. Mas quando houve aquela conspiração de Adonias, ele seguiu Adonias. E aí o que aconteceu? Ele teve um problema com Salomão, porque ele escolheu o filho errado para obedecer. Mas assim, ele escolheu Adonias, ou ele aceitou Adonias e não Salomão. E aí o que acontece? Abiatar perdeu este posto e Zadok assumiu. E ele foi justo, foi correto. E ele é um sinônimo de consagração, de fidelidade, de alguém que serviu a Deus até o fim. Então, o que acontece? Quando os sacerdotes agiam de forma correta, eles eram considerados filhos de Zadok. Assim como nós estudamos quando os reis eram bons, eram corretos, faziam o que agradava a Deus, eles eram filhos de Davi, eles eram
filhos da casa de Davi. Então, uma referência positiva. Então, é a mesma coisa aqui. É uma forma de dizer, vocês são justos como Zadok era justo, vocês agiram com santidade, vocês são consagrados, separados, vocês são fiéis, vocês são justos. Então, filhos de Zadok, filhos santos, filhos justos, filhos fiéis, filhos consagrados, tá? Agora vamos seguir, porque era importante explicar isso. Eles entrarão no meu santuário e se aproximarão da minha mesa para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Quando entrarem pelos portões do átrio interior, usarão vestes de linho. A gente já estudou o que o linho significa. Santidade, pureza. Não deverão usar nada feito de lã quando servirem nos portões do átrio interior ou dentro do templo. Deverão usar turbantes de linho na cabeça e calções de linho sobre as coxas. Não deverão usar nada que os leve a suar. Quando saírem para o átrio exterior, para junto do povo, deverão tirar as vestes com que ministraram, deixando-as nas santas câmaras. Deverão usar outras roupas para que, com as suas vestes, não santifiquem o povo. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo ficar comprido. Pelo contrário, devem cortá-lo como convém. O que acontece aqui? Desse 15 ao 20, a gente percebe que Deus estabelece regras para os filhos de Zadok, porque eles vão estar ministrando junto a Deus e junto às coisas sagradas, junto ao altar. Então, eles representam o próprio Deus. Então, o que acontece? Fala da roupa, fala das regras de como que tem que ser, fala dos cabelos. Aí tu lembra do primeiro capítulo que a gente estudou de Ezequiel, que falava da navalha, de cortar, tudo aquilo, e eu falei que isso era uma vergonha, era um motivo de tristeza, de luto. Então, aqui tá deixando bem claro que eles não deverão cortar o seu cabelo, mas também não deve... É como assim, ó, tu não vai rapar a cabeça, tu não vai rapar, mas tu vai ter um cabelo, um corte, sei lá, de acordo, decente, correto. É como se fosse assim, não vai ser 8 nem 80. Regra sobre o cabelo. É muito interessante. A higiene, né? Não vai suar, quer dizer, não vai ficar com cheiro, né? A própria roupa, toda a instrução. Só que isso aqui é o resumo do resumo. Porque se a gente for ver lá o que Deus deixou bem claro no início, né? Para os levitas, para os sacerdotes, para o sumo sacerdote, tudo que está escrito em Levítico, em Deuteronômio, toda a instrução era rigorosa. E a gente viu que o povo se perdeu, pecou. Então agora aqui eu entendo assim, é como se fosse um resumo do resumo, tá? 21. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Então a questão do vinho também lembra que a gente viu o voto do Nazireu? Ele não podia cortar o cabelo e nem beber vinho. Então é uma forma assim, ó, aqui fala no átrio interior. Porque também a gente viu que tinha sacerdotes que se embebedavam, que faziam coisas que não eram dignas, né, da posição, do cargo, da função que executavam. 22. O sacerdote não se casará nem com viúva, nem com mulher divorciada, mas somente com uma virgem da linhagem da casa de Israel ou com a viúva de um sacerdote. Aí tu vai dizer, aí se fosse a gente dizer, mas que preconceito, mas por quê? Porque ele precisa de alguém à sua altura, alguém que não lhe cause problemas, que não tenha um passado, que não tenha uma situação que vá desaboná-lo. Então, olha que interessante, ó. Nem com viúva, nem com mulher divorciada. Somente com uma virgem ou uma viúva de sacerdote. Aí eu penso, uma viúva de sacerdote sabe como servir, né? Ela já está preparada para ajudar o sacerdote.
Muitos não acreditam nisso, né? Que tá aqui no 22. E depois sofrem muito. Tem seu ministério às vezes destruído, abalado, prejudicado, porque escolhem uma esposa de acordo com o seu gosto pessoal e não com o ministério, com o propósito, com a missão, com aquilo que Deus chamou, né? Muito sério. O que Deus está falando aqui? Que o sacerdote, um homem de Deus, ele tem que ter um comportamento, ele tem que ter uma conduta, ele tem que agir de acordo com a missão para a qual ele foi chamado. E escolher a mulher, a esposa, aquela pessoa que vai ajudá-lo no ministério, na função sacerdotal, é imprescindível. 23. Os sacerdotes ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhe darão entendimento quanto à diferença entre o impuro e o puro. Aí tu pensa, olha que interessante, esse versículo vem logo depois de falar sobre o casamento, porque não há comunhão entre luz e trevas. Então, às vezes, o homem pensa que o ministério é dele, o pastor, o profeta, o líder, o mestre, mas ele não entende que dois são uma só carne. Então, não tem como um puxar para o norte e o outro puxar para o sul. Vai dar problema. A gente viu, né? O cordão de 3 dobras. Deus está nesse sacerdócio. O sacerdote, ele vai servir ao próprio Deus. Ele está unido com Deus. Então, a pessoa que entrar, a mulher que entrar, a esposa que entrar, tem que estar unida com Deus. Tem que estar no mesmo espírito, no mesmo propósito. E aí ele está falando o quê? Separar o precioso do vil. Ensinar, instruir. Ó, porque tu vai ter que ensinar o povo para ele saber a diferença entre o santo e o profano. Quando a gente estudou sobre o casamento misto, né? O problema é que isso acarretou para o Reino do Norte. Vimos agora também coisas seríssimas. Então, isso aqui é um alerta para todos nós de que tu quer servir a Deus, tu tem que perguntar para Deus tudo o que tu pode fazer. Tem coisas que serão proibidas para ti, vedadas para ti, e o teu irmão vai poder fazer, mas para ti não. Porque tem o levita que fica do lado de fora, ó. Tem aquele que é guarda, que é porteiro, que é atendente. Mas o que quer ficar perto de Deus, unido à mesa, servindo no altar, tem que ser diferente. Tem que buscar santidade. 24. Quando houver litígio, eles atuarão como juízes, decidindo a questão segundo o meu direito. Guardarão as minhas leis e os meus estatutos em todas as festas fixas e santificarão os meus sábados. Aqui vem aquele vídeo do canal sobre julgar os outros. Olha aí, ó. Eles poderiam julgar. Eles deveriam, ó. Quando houvesse litígio, eles vão atuar como juízes. Eles vão julgar. 25. Não se aproximarão de nenhuma pessoa morta, porque se contaminariam. Apenas se o morto for o pai, a mãe, um filho, uma filha, um irmão ou uma irmã que não tiver marido, poderão se contaminar. Depois que ele se purificar de novo, deverá esperar 7 dias. No dia em que ele entrar no lugar santo, no átrio interior, para ministrar no lugar santo, apresentará a sua oferta pelo pecado, diz o Senhor Deus. Então, o sacerdote não se aproximava de cadáveres. Aí, vamos lá para o primeiro... Lá no início do vídeo que eu falei da história do cemitério, que eu fiquei falando, parece que eu tava falando em enigmas, meio assim, né? Mas o que quer dizer? Esse cemitério é de um outro povo, sabe? Aquele povo que vive lá em Israel, que não é judeu.
que está em guerra, sabe? Algumas coisas assim. Então, é por isso, ó, o sacerdote não vai pisar no cemitério, não vai entrar em contato com cadáveres, com túmulos, com sepulcros, com nada disso. Porque senão ele fica impuro e ele vai precisar de 7 dias. Então, o que ele faz? Ele evita para não ter que se afastar da presença de Deus. Isso aqui é muito profundo, tem muito estudo aqui, tem muito tesouro aqui, tá? Mas a gente vai seguir, tá bom? 28. Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança. Vocês não lhes darão nenhuma propriedade em Israel. Eu sou a sua propriedade. Então, a herança do sacerdote era o Senhor. 29. As ofertas de cereais, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa, eles comerão. E toda coisa consagrada em Israel será deles. Então, a alimentação do sacerdote vinha do altar, vinha do próprio Deus, vinha do culto, vinha das ofertas, da dependência de Deus. O Senhor Jesus disse: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. É isso que o sacerdote faz, ele se alimenta do que vem do altar, ele se alimenta do próprio Deus. A herança dele é o próprio Deus. Que lição, por isso que eu digo, isso aqui é um tesouro. 30. O melhor de todos os primeiros... E toda coisa consagrada em Israel será deles. 30, né? Desculpa, gente. O melhor de todos os... O melhor de todos os frutos... Não tá. Ainda não. O melhor de todos os primeiros frutos de toda espécie, de toda oferta, de toda espécie serão dos sacerdotes. Também a primeira parte do cereal moído vocês darão aos sacerdotes, para que façam repousar a bênção sobre a casa de vocês. Aqui tá falando que o povo vai honrar, vai valorizar, vai oferecer o melhor para os sacerdotes. É isso que está dizendo. Eu me atrapalhei, tá? Desculpa. 31. Os sacerdotes não comerão nenhum pássaro ou animal que tenha morrido por si mesmo ou que tenha sido dilacerado por outro animal. O que quer dizer? Que o sacerdote, para o sacerdote, tudo tem que ser íntegro, inteiro. Nada pode ser impuro, contaminado, partido, faltando um pedaço, entende? Por isso que eu digo, é muito profundo isso aqui, é muito profundo. E isso é para os filhos de Zadok, para os filhos do justo, dos santos. O que a gente aprendeu com este capítulo? Que a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Ao meu povo, os sacerdotes ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, a discernir entre o imundo e o limpo. Os sacerdotes terão uma herança. Eu sou a sua herança, diz o Senhor.